Então, eu chamo a julgamento. Então, chama julgamento tema repetitivo 1098, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, referente ao RESP 1890343, de Santa Catarina, e RESP 1890344, do Rio Grande do Sul. Haverá sustentação? Sem sustentação? Tem inscrição aqui do doutor André Estevão Baldino Pereira, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e Ministério... deixa eu ver exatamente esse só, pela parte interessada, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Doutor André Estevão Baldino Pereira, está inscrito para a sustentação. Tá? Não é a reclamação, não. É no... Esse é um repetitivo. Então, está ausente o doutor André Estevão Baldino Pereira, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Está aí presente? Boa tarde, doutor André. Boa tarde, Excelência. Me parece que esse é o tema que foi recentemente julgado pelo STF quanto ao cabimento da... E tenho a impressão de que a questão teria sido prejudicada em virtude que o Supremo já afirmou aquilo que nós discutíamos, que é a possibilidade do acordo de não persecução penal. Talvez, eu vou passar a palavra ao relator, que talvez seja desnecessária a sustentação. Senhor presidente, muito boa tarde a todas e a todos, especialmente aos eminentes pares e ao doutor órgão ministerial, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público Federal, aos senhores advogados e senhores estudantes que aqui se encontram. Senhor presidente, aqui é um tema do acordo de não persecução penal, em que é necessário trazer para um repetitivo, porque nós estamos adequando a jurisprudência do STJ à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, efetivamente, a minha proposta de voto é no sentido de adequação, exatamente porque nós não podemos, nas turmas, decidir contrariamente àquilo que a sessão havia decidido anteriormente, no sentido de que o Instituto do ANPP é um instituto pré-processual. E, portanto, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que reexamina, reafirma a natureza pré-processual da ANPP a partir de 18 de setembro, né? Mas reafirma a posição que prevaleceu na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em linhas gerais, para admitir a retroatividade da lei penal, da lei mista, né, até o trânsito em julgado, porque considerou esta lei uma lei mista, lei material e lei processual. É um tema interessante, mas que precisa, sim, o pronunciamento da terceira sessão com a alteração jurisprudencial e adequação à posição do Supremo Tribunal Federal. Assim, penso que tanto o Ministério Público do Estado de Minas, que é a Mixcuri, porque, na verdade, o processo vem da 4ª região do Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público Federal, como parte custos legis, né, ou custos iuris, né, podem dispensar a sustentação, se assim entenderem, porque eu estou fazendo exatamente a adequação da jurisprudência à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, se Vossas Excelências entenderem por bem fazer sustentação, é um direito do Ministério Público como um todo. Me permita apenas fazer a mim mesmo a correção, o que eu queria dizer é exatamente isso, que a bandeira que nós levantávamos, o ponto de vista que nós sustentávamos, acabou sendo decidido pelo Supremo, contrariamente ao nosso ponto de vista, e, portanto, resta agora apenas assistir à adequação pelo STJ de sua jurisprudência. Isso que, na verdade, eu deveria ter dito, não, obviamente, me avançando em mais do que isso. Desculpe pela má expressão do pensamento. Uma pequena intervenção também. Pois não. Boa tarde, senhores. Eu, pelo Ministério Público Federal, tenho a satisfação de ter feito um parecer nesses casos repetitivos em outubro do ano passado. Era algo realmente bastante polêmico e bastante complexo, mas
A própria definição, indo na questão do léxico, acordo de não persecução penal, sempre pareceu apenas ao Ministério Público de que, obviamente, havendo persecução penal, já não havia um acordo de não persecução penal. Obviamente que o Supremo, no overruling, definiu de forma um pouco divergente e nós não temos agora, a não ser que seguirmos a jurisprudência, esperando que realmente se tenha condições de ter no país uma justiça que seja menos complicada e complexa, já que se tem até, inclusive, por iniciativa do próprio Supremo, a adoção de um vocabulário um pouco menos juridiquês para que se possa dizer para o público, para a sociedade, efetivamente o que se quer com a prestação da justiça. E o Ministério Público, como órgão essencial, a defesa também, são essenciais da prestação da justiça. Então, nesse sentido, como o Supremo já está definindo, cabe a essa Corte fazer as adequações para que se tenha, para o futuro, realmente, uma lei que veio com o epíteto de lei anticriminalidade, ou que seja, tornando possível não uma economia processual, mas um acordo de não persecução penal, em alguns casos, para evitar as persecuções penais. Fica um pouco contraditório se ter uma persecução penal de anos, com todo o investimento que se tem feito nisso, para se ter depois o quê? Uma necessidade de retroagir. Mas é o que temos e temos que ser e seguir o que fazemos. Então, desculpa realmente esse tipo de, talvez, mais não só lamento, mas em respeito, e com certeza temos que ter realmente condição de ter uma consequência e uma responsabilidade concreta no que se faz, acatar o que está sendo realmente colocado aqui. Muito obrigado. Pois não, eu devolvo a palavra ao ilustre relator. Senhor presidente, senhores advogados, senhores representantes do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, e aqueles que nos assistem pela rede, presencialmente, e pela rede YouTube do STJ. Esse é um dos temas mais atuais, instigantes e necessários para a jurisdição penal brasileira. Na verdade, a partir da Lei 9.099, com os institutos despenalizadores, da suspensão condicional do processo, da composição civil e da transação penal, e depois, já no início deste século, com a chamada colaboração premiada, numa vertente maior da macrocriminalidade, chegamos, finalmente, em 2019, a cumprir uma promessa constitucional prevista, evidentemente, desde o preâmbulo da nossa Constituição, quando a nossa Constituição aponta para os valores da nossa sociedade brasileira e diz que esses valores da igualdade, da segurança, da liberdade devem construir uma sociedade fraterna e na perspectiva de soluções pacíficas para as controvérsias. E desde o preâmbulo da nossa Constituição de 88, portanto, a lei 13, a lei chamada Lei Anticrime, né, ela vem exatamente cumprir esse papel, ampliando a promessa constitucional a partir do artigo 98 da nossa Constituição, quando previu os chamados juizados especiais, com a possibilidade de acolhimento para as causas com menor potencial ofensivo, vamos dizer isso em aspas, né? Mas chegamos, sim, ao médio potencial ofensivo, aos crimes com pena inferior a 4 anos, já que, a partir daí, a outra alternativa será a colaboração premiada numa vertente que prevê muito mais o tratamento da macrocriminalidade, que é o objetivo da chamada colaboração premiada. Aqui temos o acordo de não persecução penal, com essa promessa constitucional, e, ao ser editada a lei anticrime, surgiu imediatamente a discussão sobre o princípio da irretroatividade da lei penal, ou da retroatividade da lei penal quando favorável ao réu, né? E é exatamente nessa perspectiva que surgiu a questão, já que a lei fala que esse instituto deve ser apresentado, deve funcionar até
a fase do recebimento da denúncia, e o Parlamento brasileiro, em outro projeto, recusou a chamada ação de não continuidade da ação penal, ou o AN seria uma ação de continuidade daquela ação penal, surgindo, portanto, a discussão se o ANPP poderia ser proposto durante a tramitação do procedimento criminal já em fase jurisdicional, em fase de contencioso. Essa discussão chegou à quinta e à sexta turmas. A quinta turma se manifestou no sentido de que era necessário ter como termo final o recebimento da denúncia. A sexta turma também teve algum precedente nesse sentido, e depois, num voto extremamente importante do ministro Sebastião Reis Júnior, em que Sua Excelência sustentou a inexistência de ato jurídico, a inexistência do argumento do ato jurídico perfeito contra o réu, né? Exatamente para demonstrar que era possível essa retroatividade alcançar o procedimento criminal contencioso, jurisdicional, com ação penal em andamento. Todavia, na terceira sessão, prevaleceu a interpretação de que esse instituto deveria ser até o recebimento da denúncia. A partir daí, já se via a divergência, a beleza da divergência entre os julgadores, e a doutrina também divergindo, exatamente para saber se a lei era uma lei material ou se era uma lei processual, ou como lei mista, que se era aplicável o artigo 2º do Código Penal ou o artigo 3º do Código de Processo Penal. Esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, tendo a primeira turma do Supremo Tribunal Federal fixado a tese exatamente igual à posição da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, e a segunda turma, de forma majoritária inicialmente, em sentido mais amplo da retroatividade da Lei 13.964, de 2019, em voto lapidar do ministro Gilmar Mendes, e essa discussão acabou enveredando por outros caminhos também a respeito de qual o termo final para a propositura do ANPP, uns entendendo que era até a denúncia, como a primeira turma do Supremo, outros até a sentença, outros até o trânsito em julgado. Nenhum chegou ao ponto de entender que alcançaria a coisa julgada também, que seria a natureza gramatical do Código Penal brasileiro, quando se faz a retroatividade da lei mais benéfica. Essa matéria, durante algum tempo, houve grande divergência, inclusive em relação à confissão, como um elemento condicionante ao NPP, e outras temáticas não acessórias, mas que rodeiam esse tema. E hoje, e assim, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 18 de setembro, resolvendo o assunto, e fixou a tese de que o Instituto efetivamente é de natureza pré-processual. Portanto, a partir de 18 de setembro, toda a discussão sobre a justiça penal negociada nos crimes de médio potencial ofensivo, com penas inferiores a 4 anos, deverão ser tratados pelo Ministério Público e pelas partes até o recebimento da denúncia, e, de forma retroativa, as causas anteriores a 18 de setembro, né, dever-se-ia ter como termo final o trânsito em julgado. Em suma, é essa explicação que eu faço, em função também dos alunos que aqui estão, porque é um tema extremamente importante, é o tema que diz respeito, como disse, a um aspecto de natureza constitucional, de cumprimento da Constituição, que prometeu as soluções pacíficas para as controvérsias como regra para a jurisdição brasileira, civil, penal, trabalhista, militar, eleitoral, todas as áreas, né? É uma promessa constitucional
do preâmbulo, do artigo 3º da Constituição e do artigo 98 da nossa Constituição, e que chega no direito penal, chega na esfera penal, com essa interpretação da lei no tempo, né, com a dicção do Supremo Tribunal Federal. Assim, senhor presidente, vou ler apenas a ementa que eu acho que esclarece onde nós, da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, dando exemplo a todos os tribunais brasileiros de que precisamos, sim, ter um sistema de precedentes coeso, um sistema firme, né, e que deve ser cumprido por todo o judiciário brasileiro e por todo o sistema de justiça a partir da palavra autorizada do plenário do Supremo Tribunal Federal. E, dessa forma, eu digo, recurso especial representativo de controvérsia, acordo de não persecução penal, artigo 28A do Código de Processo Penal, norma de conteúdo híbrido, processual e penal, possibilidade de aplicação retroativa a processos em curso na data da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitada em julgado, a condenação, modificação de entendimento jurisprudencial desta Corte, recurso do Ministério Público desprovido, recurso representativo de controvérsia para atender ao disposto no artigo 1036 e seguintes do Código de Processo Civil 2015 e na Resolução STJ 8/2008. Essa controvérsia foi encaminhada à terceira sessão pelo saudoso e inesquecível ministro Sanseverino, Paulo Sanseverino, como presidente do núcleo do núcleo de precedente, hoje dirigido pelo nosso querido colega Rogério Schetti Cruz. A delimitação da controvérsia foi se é possível, impossibilidade ou possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia. A tese, já adequando a posição do Supremo Tribunal Federal, é que o acordo de não persecução penal constitui um negócio jurídico-processual penal, instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes, com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material, em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo. Artigo 28A, parágrafo 13, do Código de Processo Penal. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve-se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica, do artigo 5º da Constituição, pelo que é cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento, quando dá entrada em vigor da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. Nos processos penais em andamento, em 18 de nove de 2024, data do julgamento do HC 185.913-DF, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nos quais seria cabível, em tese, o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público, ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. Portanto, a questão da existência do pedido da parte, do acusado ou daquele que está sendo investigado, daquele que está no polo passivo da ação penal, já não é mais uma exigência para fins da chamada preclusão, né? Nas investigações ou ações penais iniciadas, mas como um dever do próprio Ministério Público, até mesmo de ofício, como poder-dever de se manifestar a respeito da justiça penal negociada no ANPP. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de setembro de 2024, somente será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso. Por quê? Porque temos as hipóteses dos artigos 383 e do artigo 384,
onde é possível até mesmo a desclassificação de crime, e, nessa hipótese, é possível, sim, retroagir para discutir o ANPP. Recentemente, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte tivemos a oportunidade de desconstituir um tráfico para tráfico comum para tráfico privilegiado, o que ensejaria, já que não é o crime hediondo, já que preenche, em tese, aqueles requisitos do artigo 28A, seria possível que o Ministério Público examinasse a possibilidade da propositura do ANPP. O caso concreto, portanto, senhor presidente, é a situação em que, ao examinar a apelação criminal interposta por réu condenado no primeiro grau de jurisdição pelo crime previsto no artigo 168-A, parágrafo 1º, 1 do Código Penal, o TRF da 4ª Região decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso defensivo. Entendeu o TRF que o artigo 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase recursal. Constatou também que o delito imputado ao recorrente não havia sido cometido com violência ou grave ameaça e que a pena mínima em abstrato do delito não ultrapassava o limite de 4 anos previsto no artigo 28-A do CPP. Inconformado, o órgão do MPF, que atua perante a 4ª Região, interpôs recurso especial, sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal trazida pela nova legislação deve se restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia. E aqui faço um registro de que o Colégio de Procuradores de Justiça fixou a tese, na época, de que o termo final era o recebimento da denúncia. E a Câmara de Revisão do Ministério Público Federal fixou a tese até o trânsito em julgado da condenação. Vejam como, até dentro do Ministério Público, existia a divergência interpretativa sobre a retroatividade da Lei 13.964. Assim, senhor presidente, acho que, com esses esclarecimentos, podemos colher os votos e proclamar o resultado. Eu, em ambos os casos, no caso concreto, já fixei a tese, já anunciei a tese, que é repetindo o plenário do Supremo Tribunal Federal, e eu nego, no caso concreto, provimento ao recurso especial do MPF, já que o outro processo também vem do TRF da 4ª Região. É como voto. Pois não, ministro Reinaldo. Vou passar a palavra ao ilustre subprocurador, que deseja se manifestar a respeito de um ponto. Bom, mais uma vez, obrigado pela atenção. Na realidade, não só um esclarecimento, mas como se teve, por parte dos Ministérios Públicos Estaduais, e com o reconhecimento pela própria luta institucional, somos o Ministério Público único e indivisível, mas há o federal, o estadual, e as divisões são não por competência, mas por atribuições diferentes. A possibilidade dos Ministérios Públicos Estaduais terem assento e atuação perante o STJ, quando antigamente era somente o Ministério Público Federal que tinha assento e atuação perante os tribunais superiores, houve uma situação que já está sendo, inclusive, levantada pelas defesas, de que há uma dupla acusação, que não é exatamente bem o caso, mas, nesse caso específico, ainda que se tenha essa divergência muito bem colocada, né, e a Câmara nossa, é óbvio que representa a nossa atuação institucional, mas nem todos os colegas do Brasil inteiro atuam e concordam com esse tipo de posição. Pode ser uma coisa que seja mudada internamente. Talvez seja o caso se avançar um pouco mais em definir o que se criou aqui nesta Corte quanto à atuação conjunta dos Ministérios Públicos estadual e federal, ou estaduais e federais, nos processos que já estejam no STJ, para não termos uma situação de que, na primeira oportunidade que tivermos de falar, quem? O estadual, o federal, não possa haver um conflito de atribuição e termos o que, infelizmente, lamentavelmente, graça, com dois S's, e desgraça, que é a impunidade, por causa do decurso do tempo, que esse não para jamais. Então, só queria, talvez, levantar essa situação e talvez pedir que se tenha, talvez, algum esclarecimento a respeito. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado ao senhor subprocurador-geral da República. Esse tema foi abordado
no Supremo Tribunal Federal, não com o viés da unidade ou da divergência de atribuições ou da diferença de atribuições entre o Ministério Público Estadual e Federal, mas o Supremo Tribunal Federal determinou, acho que ainda não saiu o acordo, mas determinou no sentido de que, onde estiver o processo, deverá o membro do Ministério Público se manifestar a respeito, não é? A respeito do acordo de não persecução penal. Nesse sentido, foi a notícia que tivemos, mas acho que, como o objeto do recurso repetitivo é única e exclusivamente a possibilidade ou impossibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia, penso que eu me ative ao objeto do nosso recurso repetitivo. Além do mais, estamos diante de 2 casos do Ministério Público Federal, cuja a interpretação da Câmara de Revisão vincula o Ministério Público Federal. Né? Pelo menos tive a oportunidade de receber em meu gabinete a doutora Luísa, que coordena a área criminal, e ela, por mais de uma vez, falou exatamente na posição da Câmara de Revisão e no caráter vinculante em relação aos membros do Ministério Público Federal. Eu não avancei, primeiro que os processos são do Ministério Público Federal, e também não avancei porque o tema do repetitivo estava limitado a esse aspecto. É uma questão que podemos desenvolver em outra oportunidade, mas quero relembrar que, segundo os dados do ministro Luiz Roberto Barroso, no caso, no primeiro grau, essa decisão afeta mais de 100 milhões de processos, né? Desculpe, 100 mil processos. No segundo grau, 20 mil processos. 100 milhões de processos. Não, 100 mil processos, 50 mil processos no segundo grau e 20 mil processos nas instâncias superiores. Salvo engano, se eu tiver com algum erro. Me parece que são esses os dados que o ministro Barroso ofertou. E que essa questão foi decidida pelo plenário do Supremo, mas ainda não conheço o acordo, e a decisão do plenário foi de que o processo deve ser remetido para o órgão que funciona naquela instância, se é no primeiro grau, se é Superior Tribunal de Justiça, pelos números apresentados, penso que nós remeteremos ao Ministério Público Federal, como custos legis, ou o próprio Ministério Público poderá propor, se for o caso, a oitiva do Ministério Público Estadual. Me parece que, nesse momento, seria um pouco fora de hora já antecipar os pronunciamentos dos eminentes ministros que compõem a terceira sessão a respeito deste assunto. É a minha interpretação de que nós aqui façamos a nossa readaptação da jurisprudência de acordo com o plenário do Supremo Tribunal Federal e deixemos que as questões que circundam esse tema seja afetada por uma das turmas à terceira sessão. Acho mais prudente, mesmo porque não temos ainda o acórdão do Supremo Tribunal Federal em relação ao aspecto da legitimidade do Ministério Público Estadual e Federal, né, quanto ao acordo de não persecução penal. O ministro Schetti, inclusive, propõe que se intime o Ministério Público Estadual, né, para o Ministério Público Estadual se manifestar quando o caso for da esfera estadual. Ministro Reinaldo, eu creio que vamos ter que esperar o acordo, né, até para analisar a ratio decidente. E, quer dizer, tem uma questão... Vou falar, pode dar a palavra. Boa tarde, senhor presidente, dando as boas-vindas aos alunos. Aqui no resultado de julgamento que foi fornecido pelo Supremo Tribunal Federal em informação à sociedade, assim foi chamado a divulgação como tese de julgamento, é dito, item 1, compete ao membro do Ministério Público oficiante
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional interno. Então, acho que até a publicação do acórdão fica valendo que é aqui a Subprocuradoria da República que atua nos nossos processos. Sim, eles que são os oficiantes. Né? Tem uma questão prática, né, que evidentemente, é lógico que nós vamos nos ater ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal, a Corte Superior, mas tem uma questão prática que a gente vai estar desdobrando, né, a tramitação, remeter para o Ministério Público Federal, que vai remeter para o Tribunal de Origem. E, enquanto remeterem, o processo continua no nosso acervo, ao passo que, se baixássemos o processo para a vara de origem, ele sairia do nosso acervo e eles lá fariam a proposição do acordo. Mas isso aqui não é o fórum adequado para a gente debater isso. Permite, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, inicialmente, cumprimentando Vossa Excelência, eminentes pares, representante do Ministério Público da Advocacia e os estudantes, só já que o tema foi mencionado, apenas para ponderar a explicação, para a minha proposição, que ainda é informal, né? Nós não tivemos a oportunidade de tratar disso em algum processo. Mas, uma vez que sabemos que a grande maioria dos processos que nós recebemos na área criminal tem como origem uma ação penal movida pelo Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, me parece que a legitimidade para a propositura ou não do acordo de não persecução penal tocará ao Ministério Público Estadual e não ao Ministério Federal. E por isso, me parece, com todas as vênias, contraproducente encaminhar os autos que estão conosco nos nossos gabinetes para o Ministério Público Federal, na expectativa de que o Ministério Público Federal os reencaminhe aos Ministérios Públicos Estaduais, porque não vejo como possível o próprio Ministério Público Federal adotar a posição de parte em ação movida pelo Ministério Público Estadual. E se, portanto, o Ministério Público Federal, ciente desta impossibilidade de ser parte legítima para o ANPP, for instado a simplesmente reencaminhar esses autos aos Ministérios Públicos Estaduais, eu creio que seria uma etapa desnecessária e burocrática que atrasaria a solução final para o desvio de cada um desses feitos na origem, né? E é por isso que, não sei se teremos ocasião de deliberar processualmente essa questão, apenas faço essa observação, né, ainda que de maneira informal e preliminar, para que possamos refletir a respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente? Pois não? Boa tarde a todos. Sobre esse assunto, eu recebi na semana passada, eu acho como o ministro Reinaldo, a doutora Luísa, que é a coordenadora, e ela me deixou muito claro que a responsabilidade por esse contato com o Ministério Público Estadual seria do Ministério Público Federal. Ela, inclusive, disse que não é uma primeira situação que isso ocorre, onde o Ministério Público Federal já tem estrutura montada justamente para fazer esse tipo de contato, esse tipo de conversa e saber como as coisas vão ser encaminhadas. Inclusive, até porque antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal, em algumas ocasiões, eles já tinham proposto e já tinham formalizado os acordos de não persecução penal com processos, inclusive, sob a nossa competência. Então, é só um esclarecimento também, porque, apesar do que eu também compreendo, como ministro Reinaldo, que isso não é uma questão a ser decidida aqui agora, é apenas uma informação, porque foi a orientação que foi a notícia que me deu a própria Subprocuradoria, a Procuradoria-Geral da República. Obrigado, presidente. Pois não. Bom, então, há divergência em relação ao voto do ministro. Pois não, ministro Og. A todos. Rigorosamente, eu tenho a fazer ao ministro Reinaldo um pedido de iluminar o meu conhecimento a respeito da matéria e, em seguida, também uma sugestão.
O que eu peço ao ministro Reinaldo, relator desse tema aqui, que estudou mais essa matéria do que nós, é quanto a esse item 3.4. A dizer, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de nove de 2024, somente será admissível a celebração da MPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso. E aí o ministro Reinaldo lembrou as hipóteses dos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. Eu faria um outro olhar sobre essas ressalvas. E se, após a data aqui, esse termo, 18 de setembro, desavisadamente o Ministério Público ou a própria defesa do investigado, porque estaremos em tema de... já com denúncia, no caso denunciado, não propôs, naquele momento inicial, aqui tratado, nas primeiras 3 linhas do item 3.4, não o fizer. Parece-me também, pode ser que a minha leitura esteja equivocada, e foi muito rápida, como já confessei aqui, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que naquela decisão o Supremo estabelece a possibilidade da iniciativa, tanto do denunciado, como do próprio, da atenção a ser conclamada pelo próprio indiciado ou pelo juiz do processo ao Ministério Público para a propositura do acordo. Então, eu tenho dúvidas sobre esse advérbio de somente. Será admissível. Eu penso aí que há mais hipóteses possíveis de excepcionalidades, há uma regra geral, ao 28A, não é? Do CPP. Aqui fala... Ressalvada a possibilidade de propositura de acordo no curso da ação penal, se for o caso. Eu deixei amplo exatamente por isso. Está ressalvado. Ministro Og, a decisão do Supremo, que já foi anunciada, diz no item 4, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, 18 de setembro de 2024, a proposição de ANPP pelo MP ou a motivação para o seu não oferecimento devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, vírgula, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. É o teor da decisão publicada no Diário Oficial, né? E também divulgada nos órgãos de imprensa. Por favor, diz somente será admissível? Ressalvada, devem ser somente apresentadas ele usa essa expressão... antes do recebimento da... Vossa Excelência quer que eu tire somente? Não, eu pergunto, na decisão do STF fala somente? Não, na decisão do STF diz... nas investigações ou ações penais, a partir da proclamação do resultado deste julgamento ou a motivação para o seu não oferecimento devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia. Perfeito, é a regra, não é? É a regra. Da denúncia. Ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. E, no meu caso... Não, aí veja, nós estamos aqui nós estamos na regra geral do... tá. Eu tiro a palavra somente, né? Eu tiro, já que o problema é o advérbio, eu tiro, boto, será admissível a celebração de ANPP. Perfeito. A minha intenção veja, isso vai ser urbi et orbi. Nós temos, como foi dito por Vossa Excelência, 27 tribunais entre Estado e Distrito Federal e mais os federais a tratar desse tema aqui doravante. E nós sabemos que uma das matérias que mais caem aqui para nós é a questão do tráfico, cuja hipótese, bem lembrada pelo ministro Reinaldo, vai incidir muito aqui, a hipótese de pena menor de 4 anos.
E eu teria também mas aí uma sugestão. A expressão do Supremo é devem ser. E eu Devem tinha ser. botado, somente será admissível. Né? Devem ser, eu acho que o sentido então, aí... eu coloco nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/9/2024, deve ser admissível a celebração, ou será admissível. Eu entendo, ministro Reinaldo, que português. para a delimitação do tema, o acordo de Vossa Excelência está mais do que suficiente. Agora, eu insisto que a gente vai ter que esperar o acórdão, né? Porque às vezes nas razões de decidir... Por isso... Tira a palavra somente, deixa, será admissível. Bom, a mim parece Tá, mais tá bom. claro... Não tem problema. Mais claro, para uma sociedade inteira que vai interpretar isso. E a outra observação que faço diz respeito também e aí é geral, não é em cima do texto. Se não seria interessante nós esclarecêssemos sobre os efeitos da NPP nos recursos especiais. Eu tenho algumas observações feitas aqui que talvez esclareçam um pouco mais o que é que eu penso. Penso que se fixarmos também um item mais instrumental, no sentido de que os processos nos quais seja cabível, em tese, o acordo de não persecução penal só poderão ser submetidos ao juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais após a adoção pelas instâncias de origem das providências necessárias quanto à possível celebração do acordo, evitará que esses recursos extraordinários subam, em hipóteses possíveis, para apreciação aqui. Sejam os recursos especiais, sejam os recursos extraordinários do Supremo Tribunal Federal. Então, a sugestão era que os meus pares eminentes verifiquem se não valeria a pena colocar um item como um motivo de negativa de segmento do recurso especial se esse tema não fosse apreciado da NPP. Do recurso extraordinário, de uma maneira geral. Para nós, o que diz respeito é o especial. Eu não sei, porque o objeto do recurso repetitivo veio com essa temática, né? Perfeito, é verdade. Veio com essa temática. Ou faz um outro repetitivo, ou uma afetação, não sei. Mas esse é um tema novo. É um tema... É uma espécie de uma modulação. Que não está no objeto. Mas eu submeto apenas à consideração dos colegas por entender que, se nós instrumentarmos essa observação, vamos ter uma orientação na base, para nós, uma redução de acervo, mas um acervo que não seria da nossa efetiva competência. Ou somente seria depois de solucionado essa, digamos, condição. Mas, ministro Og, veja a situação da parte. É um crime de menor potencial ofensivo, uma pena abaixo de 4 anos. O Ministério Público não ofereceu acordo por qualquer motivo, nem na primeira nem na segunda instância. O recurso especial da parte sobe, provavelmente a parte tem alguma razão, e a gente vai não conhecer do resto dela, dizendo que o ANPP não foi oferecido a ela, mas... Habeas corpus de ofício. Aí é abusivo. Mas aí a gente está passando por cima da possibilidade do ANPP? Não, o habeas corpus do ofício anulando para determinar, exatamente. Mas, eu sugiro... Desculpe, os colegas, não acho que... Vossa Excelência não acha que essa discussão é... Eu sugiro que possamos afetar num HC ou um RESP, que não precisa nem passar pelo núcleo. A gente afeta direto da turma para a terceira sessão. É que nós não vamos ter, por enquanto, recurso especial tratando disso. Mas como é que a gente vai tratar de um tema que não foi objeto do recurso? Veja, a matéria é uma forma de modular isso. Mas eu, obviamente, me submeto à consideração do colegiado. Eu apenas estou aqui a sugerir. Se os colegas acham unissonamente de que não deve fazer, não será feito. É apenas uma sugestão. Bom, como pensam os colegas, vamos escolher o voto para isso, para essa questão de ordem?
eu acho a indagação do ministro Og muito importante, mas eu efetivamente não vejo como esse tema, neste momento, depois de um longo caminhar em que eu adiei esse processo, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, vou tirar a palavra somente, deixar será admissível, né? Mas eu acho que a melhor coisa é afetarmos esse tema da turma para a sessão, com uma discussão, porque existirão outras questões que circundam esse tema e que nós, obrigatoriamente, teremos que afetar. Uma delas é a questão do Ministério Público, a participação do Ministério Público, talvez a confissão, né? A necessidade de se discutir esse tema. É a minha opinião, mas não sou contra. Eu vou colher os votos, Pois não. porque senão vamos ficar... O ministro Reinaldo já manifestou sua opinião. Ministro Joel. A proposição do ministro Reinaldo para que deixemos em outro caso que cada relator pode, inclusive, nos termos do regimento, fazer afetação de algum caso que seja mais ou menos paradigmático, para que, posteriormente, a gente defina essa questão. É o que eu penso. Ministro Messório Azuai. Senhor presidente, eminentes colegas, eminentes pares, senhor o representante do Ministério Público, doutores advogados, a ideia do ministro Og é excepcional mesmo. O que me parece é que é um pouco precipitado em face da não publicação ainda sequer do acórdão do Supremo. Esse é meu Então, eu acho que ela pode vir, ela pode vir a ser apreciada em breve até, numa próxima oportunidade. E eu não tenho dúvida que ela será apreciada, porque a ideia é excelente mesmo. Quer dizer, isso, na base, ela pode ser já filtrada e ser distribuída ali dentro entre os presidentes de tribunais ou vice-presidências de tribunais para os juízes mais embaixo. Quer dizer, isso desafogaria o nosso acervo, o trabalho vamos dizer, essa discussão seria distribuída entre o país inteiro pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais. Agora, me parece realmente um pouquinho precipitado antes da publicação do acórdão. Então, nesse sentido, nesse momento, eu acho que é caso de acompanhar a primeira proposição do ministro Og, no sentido de afastar a palavra somente, já acolhida pelo relator, e manter o voto do relator como está. E, num segundo momento, aí sim a gente discutir com muito mais vagar, com mais calma, essa proposta que realmente é magnífica mesmo, mas eu acho que ela precisa ser um pouco mais amadurecida. Muito obrigado, ministro Daniela. Eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro Reinaldo. Ministro Otávio. Cumprimentando a todos, eu também acho prudente acompanhar o voto do ministro Reinaldo, apesar da observação do ministro Og ser extremamente pertinente. Mas eu acho que, aguardando a publicação do acordo, não havendo colidência e, efetivamente, podendo se fixar num futuro breve, eu estou acompanhando o voto do ministro Reinaldo. Ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra a manifestação do ministro Reinaldo da Fonseca. Ministro Rogério. Presidente, me parece que qualquer eventual necessidade de ajuste na tese possa ser feita a posteriori, numa nova sessão da sessão, né? Podemos fazer um pequeno ajuste. As dúvidas que surgem agora certamente serão avolumadas. E, desse modo, eu acompanho o ministro relator. Bueno, então, eu vou proclamar o resultado. Quer se pronunciar? Do ministro Reinaldo. Era algo que nós precisávamos, um dos nossos grandes dilemas, como resolver isso, essa questão. É o meu aplauso ao trabalho e acompanhá-lo integralmente. Pois não. Então, fica recurso especial do Ministério Público Federal, negado o provimento por unanimidade. Precisa ressaltar a sua proposição? Não, desnecessário. Tá bom. Esse é o resultado, doutor. Eu vou proclamar a tese. Um minutinho. A tese fica assim proclamada. O acordo de não persecução penal constitui negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes, com o fim de evitar a instauração da ação penal. E, de outro lado, natureza material,
em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo. Artigo 28A, parágrafo 10º, parágrafo 13 do Código de Processo Penal. Diante da natureza híbrida da norma, ela deve se aplicar ao princípio da retroatividade da norma penal benéfica, pelo que é cabível a celebração de acordo de não persecução penal em caso de processo em andamento, quando da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, e desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. Os processos penais em andamento, na data de 18 de setembro de 2024, data do julgamento do habeas corpus de origem, que é o 185.913 do Distrito Federal, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nos quais seria cabível, em tese, a ação, a NPP, o Acordo de Não Persecução Penal, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público, ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade, que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de setembro de 2024, somente será admissível a celebração do acordo de não persecução penal antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso. Ressalvada aqui... Realmente isso foi retirado, presidente. Foi retirado. Que foi suprimida do texto do acordo. Então, esse é o resultado. Senhor presidente, apenas para corrigir dados, porque eu realmente estava sem o dado aqui, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal e agora do STJ impacta mais de 1.700.000 casos, 1.573.000 processos de primeiro grau, no segundo grau, 101.000 processos, e nos tribunais superiores, 20.117 processos. Eu fiz questão de fazer essa correção, porque na hora eu não tinha esse número, e agora verifiquei. Publicado pelo CNJ.